Olá, pessoal! Voltando aqui mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade também às nossas aulas sobre alimentação e a gente vai começar um tópico que se chama a conservação dos alimentos, beleza? Nós percebemos que um alimento está estragado, às vezes pela aparência, pela cor, pelo cheiro ou pelo sabor quando a gente o coloca na boca, beleza? Mas existem fungos e bactérias que muitas vezes estão presentes no ar e sobre a superfície dos objetos. Esses nós não podemos ver. E esses mesmos micro-organismos aí, o que eles fazem? Eles decompõem os alimentos e se reproduzem rapidamente. Onde? No alimento. Esse alimento fica estragado, ele não deve ser consumido. Por quê? Porque pode causar intoxicação alimentar e até outra complicação maior. Se você observar aqui na página 84, que nós estamos falando sobre essa conservação dos alimentos, o quanto é importante, nós temos aqui, aqui à esquerda, uma fotografia. Na legenda ele diz que o pão à esquerda, pão próprio para o consumo humano. À direita, pão com bolor. O que é bolor? São fungos. Aí nós já temos aí uma colônia gigantesca de fungos. Então, esse pão aí está inadequado para o consumo. E o que devemos fazer para conseguir uma conservação dos alimentos que serão consumidos? Então, de acordo com o tipo de alimento, a decomposição dele pode ocorrer em poucos ou muitos dias. Depende do alimento e depende também da técnica de conservação que será utilizada. Beleza? Por quê? Porque existem várias maneiras de se conservar os alimentos, ou seja, de prolongar o período em que eles podem ser consumidos. Para isso, é preciso impedir ou tornar mais lenta a ação dos micro-organismos decompositores, no caso os fungos e as bactérias, beleza? Então, hoje nós vamos falar da técnica utilizada, uma das primeiras técnicas utilizadas pelo ser humano para conseguir prolongar os dias de duração dos alimentos. Que técnica é essa, professora? É a desidratação. E como é que acontece a desidratação? Na desidratação, retira-se grande parte da água que existe neles. Neles quem? Nos alimentos. Então, fungos e bactérias, pessoal, eles têm uma dificuldade para sobreviver em ambientes com pouca água, que não tem umidade. Por isso que os alimentos desidratados, ou seja, aqueles nos quais a água é retirada quase que totalmente, as bactérias elas não conseguem sobreviver e daí prolonga o tempo de duração daquele determinado produto. Essa desidratação, ou seja, a retirada de água do alimento, por exemplo, ela pode ser feita através de quê? Expondo o alimento ao sol ou através da defumação, beleza? E adicionando nesse alimento muito sal ou muito açúcar. Exemplo, a banana. A banana é uma fruta, ela se decompõe rapidamente. Mas se você desidratar ela, usando a técnica de colocar bastante açúcar, e o açúcar vai fazer o quê? Você vai usar ele na conservação ou na fabricação de compotas ou de geleias, ou mesmo de doce, que vocês conhecem melhor, tá bom? E no caso também das carnes, por quê? Porque pode ser feita através de expor ela ao sol, que ela vai perder a água, e também através do sal. Porque se você também salgar ela em grande quantidade, o sal vai absorver toda a água daquele alimento, ou quase toda, e assim ele vai prolongar o tempo de decomposição, beleza? Então, hoje vocês estudaram uma das técnicas de composição, inclusive aqui nos exemplos sobre desidratação, vocês irão observar aqui que está falando da banana desidratada e a geleia dessa fruta, a geleia da banana, que se conservam por mais tempo do que a própria banana fresca. Claro, porque ela vai ficando madura, até que fungos e bactérias a consomem decompondo ela.
Outro exemplo que ele tem aqui, ele fala que algumas carnes não precisam ficar na geladeira porque foram salgadas e desidratadas. Se você desidratar a carne, não há necessidade de você colocá-la na geladeira. Ou se você também salgar ela, né, causando a desidratação também, não há necessidade de levá-la à geladeira. Nas próximas aulas, nós iremos estudar outras técnicas de conservação de alimentos. Então, como atividade aqui da nossa página, vocês irão responder a essa atividadezinha aqui da página 84 sobre essa técnica de conservação de alimentos. Então, número 1. Como percebemos que um alimento está estragado, turma? 2. O que causa o apodrecimento? 3. Quais os micro-organismos presentes no ar, né, que causam a decomposição dos alimentos rapidamente? São 2. Fale um pouco sobre as técnicas de conservação. 5. Como se dá a desidratação, ou seja, como é que a gente faz a desidratação em um alimento? 6. Quais as duas maneiras de se fazer a desidratação? Quais são elas, pessoal? E o que é defumação? Para você entender melhor como acontece a defumação, vocês irão observar aí na página 84 o vocabuláriozinho que está aí exposto no livro de vocês e vocês irão copiar a definição de defumação para você saber o que é e como é que a gente faz nos alimentos, tá bom? Uma boa aula para vocês, espero que tenham entendido e até a próxima aula com as outras técnicas de conservação de alimentos que existem. Até mais!